Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é expressões algébricas. Hoje vamos falar um pouquinho da aplicação dessa famosa equação, dessa mistura aí de números, de letras. Então observem a situação aí. Suponhamos que a gente tem uma mini quadra de futsal. Essa quadra ela tem 15 metros de comprimento, ela tem x metros de largura e a outra base é x mais 13. Se a questão pedisse para vocês essa largura dela em x, o que é que vocês deveriam fazer? O x, quando ele está na mesma situação, ele tem o mesmo valor. Se eu encontro o valor desse x aqui, eu vou saber o valor desse cara aqui. Olhem para cá. Se esse lado aqui é x mais 13 e esse lado aqui é 15 metros, então eu posso concluir que esse lado, essa base aqui, é igual a essa parte aqui de cima. Ou seja, podemos concluir que x mais 13 vai ser igual a 15. Isso aqui é uma equação. E essa equação eu vou encontrar o valor de quem? De x. Lembrando que na equação a gente junta os semelhantes. Então esse 13 ele tem que estar o segundo membro, porque ele é o númerozinho. Então vamos isolar meu x. X é igual a 15, que já está lá. E esse 13 que está mais, ele muda de sinal. Ele passa o quê? Menos. Então meu x ele vai ser igual a 15 menos 3, 2. 2 o quê? Metros. Nota que se a gente substituir 2 aqui e eu somar 2 mais 13, vamos ter 15. 15 o quê? Metros. A mesma medida lá de cima. E a largura é x. Então x seria o quê? 15. X seria o quê? 2. 2 o quê? Metros. Então a largura seria o quê? 2 metros. Então, uma mini quadra, certo? Só um exemplozinho básico para a gente trabalhar essas aplicações. Dentro dessa mesma situação aqui, pode ser cobrado outras coisas, certo? Pode cobrar de vocês outras coisas. Deixa eu acender aqui o 13. Tipo, o que pode ser cobrado aí, professor? O que a gente pode trabalhar? A questão pode pedir a área desse retângulo. Então, quem seria a área desse retângulo? A base vezes a altura. Então, se pedisse a área, a gente teria o quê? A base, que é x mais 13, vezes, vou colocar em parênteses porque são dois termos, vezes a altura, que é quanto? X. E a gente tem uma situaçãozinha de multiplicação de polinômio, de expressão. Esse x tem que multiplicar esse x tem que multiplicar esse 13, certo? Então, a área dessa situação, a expressão algébrica que vai representar a área seria x vezes x, lembram que repete a letrinha e somos expoentes, supõe que tem 1, supõe que tem 1 mais 1, 2, mais x vezes 13, 13x. Então, a área dessa situação em expressão algébrica seria esse binômio aí, dois termos, binômio. Se pedissem valor numérico, era só trocar o x que a gente encontrou, que no caso seria 2, então no lugar de x coloca 2, então teríamos 2 ao quadrado, mais 13 vezes x, que também é 2. Então, quanto seria isso aqui, professor? Lembrando que se tem uma potência, resolve a primeira potência. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4, mais 13 vezes 2, 26. Então, a área desse retângulozinho, dessa representaçãozinha, seria 4 mais 26, 30. Como a unidade de medida é metros, metros ao quadrado. Então, outra coisa que poderia perguntar nessa questão. O que mais poderia perguntar numa questão com uma única situação dessa? A expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. Então, se aqui é x mais 13, aqui é x, aqui seria o quê? X também. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, seria x mais x, ó, o perímetro. X aqui mais x de lá. Mais a base aqui que é x mais 13. Mais a parte lá de cima, que é o outro lado, que é 15. Então, o perímetro seria, posso juntar os semelhantes, né? Ó, x mais x mais x, 3x, e 13 mais 15, somando aqui, vamos ter 28. Então, a gente teria esse cara aqui. Se pedisse o valor numérico, só era trocar o x por quem? Por 2. Então, 3 vezes 2, mais 28. 3 vezes 2, 6. 6 mais 28, ou seja, 34 o quê? Metros. Certo? Tranquilo? Então, seriam algumas situações que poderiam ser cobradas
numa situaçãozinha dessa daqui. Vocês vão ter que fazer uma atividadezinha em casa relacionada à parte de expressões algébricas, a aplicação do monômio, a aplicação do binômio e algumas situaçõezinhas problema que vocês precisam desenvolver para poder resolver, certo? Ou que situações problemas são essas? São situações lá do livro de vocês, na página 96. O que é que diz lá a primeira situação? A primeira situação diz assim, ó. Eu peço a vocês que deem uma pausa no vídeo aí agora, abram o livro na página 96, leiam a questão, tentem resolver, depois voltam novamente aqui para a aula. A questão diz assim: Paulo pensou em um número racional. A gente não sabe que número é esse. Então ele pensou em um número o quê? X. Ele somou a esse número X um terço. Então ele somou um terço a esse número. E obteve lá no final o resultado 11. Aí a perguntinha é: em qual número Paulo pensou? Isso é o que, gente? Isso é uma equação. Só que nessa equação tem fração, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o mínimo. Suponho que aqui é 1. Suponho que aqui é 1. Só que como os denominadores são 1, você vai multiplicar. Ó. 3 vezes x. 3x mais, repete o que tem, o denominador 3. 3 vezes 11, 33. Então, meu 3x vai ser igual a esse carazinho aqui e esse carazinho aqui, ó, que está somando, ele passa o quê? Subtraindo. Então, 33 menos 1. 3x vai ser igual a 32. X vai ser igual a 32 sobre 3. 3 está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. Então, vão ser situações mais ou menos nesse estilo que vocês vão precisar desenvolver. Certo? Tipo, a questão 2 diz assim: há 5 anos, Ana tinha a metade da idade que ela terá daqui a 8 anos. Qual é a idade de Ana? Então, há 5 anos ela tinha o quê? A metade da idade que ela teria hoje. Ou seja, há 5 anos atrás ela tinha x sobre 2. E a idade que ela tem hoje é o quê? X. Aí pergunta, qual a idade dela daqui a 8 anos? Então, são situações que vocês precisam montar a expressãozinha e resolver. Tranquilo? Tudo belezinha? Então, não se esqueçam de pausar o vídeo, tentar resolver a situação e depois fazer as demais situações que vão ser passadas para vocês fazerem durante a semana.